Hi everyone, Teacher Lucas here. Welcome to EDP Idiomas Podcast. Hoje eu vou falar sobre autoestudo, como você estudar inglês sozinho. Todo mundo sabe que não basta ir para o cursinho, não basta apenas assistir a aula, mas você também deve estudar sozinho na sua casa. O que pode ser um pouco difícil é saber como estudar sozinho em casa. Então eu separei aqui 3 dicas para você fazer o seu autoestudo. São elas: aprender inglês ouvindo músicas, como você vai fazer isso? Aprender inglês lendo livros, assistindo filmes com e sem legenda em inglês. Antes de eu passar as dicas para vocês, eu preciso trabalhar o conceito de input e output. Input vai representar 70% do seu aprendizado, é aquilo que você recebe. E output, os outros 30%, que é aquilo que você produz. Por exemplo, este vídeo aqui. O meu input é o seu like e o seu comentário. Ele é 70% do trabalho, os outros 30% é o próximo vídeo que eu vou fazer. Deixa o seu like aí e comenta. Agora que você já me deu essa força, então a primeira dica, que é aprenda inglês ouvindo música. Escolha a música que você gosta em inglês, procure a letra dessa música e passe a escutar lendo essa letra. Conforme você perceber a pronúncia, cante junto com a música. Seja autocrítico. Perceba quando a sua pronúncia não estiver igual à do cantor. E repita esse processo centenas de vezes, até você decorar a música. Eu lembro que quando fui para a faculdade fazer a cadeira de fonética, o professor colocava uma palavra no quadro e ao lado a transcrição fonética dela. A transcrição fonética são os símbolos que representam cada um dos sons. E aí ele pedia para que os alunos lessem com a pronúncia correta. E eu fazia a leitura com a pronúncia correta, de modo que parecia que eu sabia ler os símbolos. Mas, na verdade, era a memória que eu tinha daquela palavra de alguma música que eu tinha decorado. Então, isso facilitou bastante, porque eu já sabia a pronúncia correta antes de ler os símbolos. Quando eu olhava o símbolo, então, eu já sabia. Esse símbolo aqui é esse som, porque eu tenho certeza que essa palavra ela é pronunciada dessa forma, porque eu sei aquela música de cor. A segunda dica, então, é aprenda inglês com filmes com e sem legenda em inglês. Também pode ser série, mas eu digo aqui filmes, porque pelo menos na minha experiência, tem aqueles filmes que a gente assiste diversas vezes, principalmente filmes da nossa infância. Por exemplo, eu já assisti diversas vezes o Rei Leão, assisti diversas vezes o Titanic, já assisti diversas vezes o Toy Story, e são filmes que você já sabe o que o autor vai falar antes mesmo dele falar, porque você decorou a fala dele. E não importa se esses filmes você assistiu em inglês ou em português, porque a memória da fala vai te ajudar a entender o que tiver ali em inglês depois. E essa dica ela vale para todos os níveis. Por exemplo, se você é básico, não vai ter problema você não entender alguma frase, porque você já conhece o filme de quando você assistiu ele em português. Então assiste ele agora com a legenda em inglês ativa, que naturalmente você vai captar ali um percentual daquelas palavras e vai assimilar e aprender coisas novas, associando a legenda com o significado, mas também associando a legenda com a pronúncia do ator. E para aqueles que já estão em um nível mais avançado, é assistir o filme em inglês sem legenda e prestar atenção, principalmente no modo como eles usam as frases. Você vai ver que uma ideia que eles querem passar não é colocada exatamente do jeito que você espera. E esse é um dos motivos, inclusive, daquela crítica, né? Pô, mas o nome do filme em inglês era tal. E aí eles colocam um nome de filme em português que não é a tradução literal daquilo. Justamente porque em cada língua existe uma maneira melhor de expressar uma ideia. Então você vai prestar atenção em como são expressas essas ideias através de frases, através de expressões idiomáticas. Isso para quem for mais avançado. E o percentual daquilo que você entender já é válido. Se você entendeu 30% do filme, é 30% de 2 horas de conteúdo que você absorveu. Se você entendeu 100% do filme, então ótimo. Nem assista mais em português, não coloque mais legenda. Continue assistindo em inglês, sem legenda. A terceira dica, então, aprenda inglês lendo livros em inglês. Eu já falei no outro podcast que leitura não era bem o meu forte na adolescência, mas que eu topava ler livros em inglês por causa do desafio, por causa do quanto que eu gostava da língua inglesa. Então, se você gostar, melhor ainda. Agora aqui vai a dica. Pegue um título que te interesse muito, porque o engajamento com a leitura ele está bastante associado com a velocidade de leitura que você desenvolve. E, naturalmente,
ao ler numa língua estrangeira, essa velocidade será reduzida. Então, em média, um adulto lê 200 palavras por minuto. E em inglês é natural que isso caia pela metade. Então, se você lia 200 palavras por minuto em português, agora em inglês vai ler 100 palavras por minuto. Para compensar isso que vai certamente te desanimar, escolha um título que te anime muito e assim você vai ter um equilíbrio. Não pensa que ao ler em inglês você vai ficar com o dicionário ali do lado o tempo todo. Isso não é legal. Você deve recorrer a esses recursos quando a palavra for muito interessante e você quiser realmente adicionar ela ao seu vocabulário. Mas não dá para fazer isso com todas, porque, de novo, vai reduzir a sua velocidade de leitura e vai te desanimar. Então, o segredo da leitura em inglês é você pegar pelo contexto, muitas palavras que você não conhecia você vai descobrir pelo próprio contexto. Se você já leu em inglês, você sabe disso. E aquelas que forem muito interessantes, aí você pega o dicionário. Juntando a dica 2 com a dica 3, eu diria, pegue um filme que foi inspirado em um livro, assista primeiro o filme, depois leia o livro, porque daí vem a memória, aquelas cenas do filme, e o contexto fica mais claro, você acaba descobrindo mais palavras, eu acredito. E agora, uma dica bônus para fechar com chave de ouro. Aprenda inglês ensinando inglês. Mas como assim? Se eu nem sei inglês, como é que eu vou ensinar inglês? Tente repassar aquilo que você aprende num podcast como este, numa videoaula do canal, no seu curso de inglês, para outras pessoas. Eu posso garantir para vocês, como professor de inglês, que eu aprendo muito mais quando eu estou ensinando do que quando estão me ensinando. Pois para ensinar, é necessário que eu pense as palavras de um modo que eu serei entendido. Então, se eu consigo me fazer entender, eu mesmo entendo melhor aquilo que eu estou falando. Dei uma de filósofo agora. Mas são essas as dicas de hoje e eu espero que você consiga aplicar a sua rotina de estudos. Considere tornar-se membro aqui do canal para apoiar essa produção de conteúdo e também receber material didático exclusivo aí do nosso curso LP Idiomas Starter, entre outros benefícios. A LP Idiomas fica por aqui, eu vejo vocês nos próximos vídeos, no próximo podcast.